hoje em dia está se falando muito nessa lipo-LAD. O LAD ele é uma abreviatura de lipo de alta definição. Essa lipo-LAD seria mais para contornar e realçar a musculatura que o paciente já tem. A lipoaspiração, a gente tem que ter essa consciência. Ela é indicada para perder gorduras localizadas. A rinoplastia de 40 anos atrás é muito diferente da rinoplastia de hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muito mais controle da técnica. Hoje em dia, os estudos anatômicos estão muito mais complexos, então a gente consegue entender as estruturas do nariz. Eu digo que o maior problema da cirurgia de nariz é que o resultado não é imediato. Sim, hoje em dia, no consultório, eu acredito que em rinoplastia, 20% dos meus pacientes são homens. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar hoje com o Dr. Rodrigo Mangaravite. Dr. Rodrigo Mangaravite é fera em nariz. Rinoplastia é, assim, o destaque dele. Vamos lá, vamos conversar. Prazer em falar com você novamente, Leda. Estava lembrando aqui com a minha esposa, com a Tati, primeira vez que a gente conversou é 15 anos atrás, eu fui no seu Sem Censura. Olha, você foi no Sem Censura. Querida Tati, gosto muito dela, encantadora a sua mulher, encantadora. Seus filhos também estão lindos, a família é muito bonita. Eu tenho visto mais em foto, mas no Instagram, vi nas viagens, mas eu curto muito. E como crescem esses meninos, não? Sim, nossa, nem fala. O Henrique já me passou. Tá um rapaz, né? Engraçado, seu de menininha. Eu lancei o livro sobre cirurgia plástica, a Tati tinha acabado de nascer, né? Então, tem 15 anos que é a primeira vez que... Olha isso. É um barato. Me conte uma coisa, eu falei aqui que você vai falar da rinoplastia, que é seu forte, né? E também da mama, mas você falou em falar numa lipo, que parece que virou assim, um sonho de consumo, mas parece que não é para todas e todos, né? Exatamente. A gente... É uma coisa que as pessoas têm perguntado muito no consultório, né? Cada vez mais. Os pacientes estão muito à procura de novidades, né? E o que sai na mídia chama muita atenção, né, Leda? Então, hoje em dia, está se falando muito nessa lipo-LAD. O LAD ele é uma abreviatura de lipo de alta definição. Começou o americano, colocou como lipo high definition, lipo HD. E agora o termo que está se usando mais aqui no Brasil é o lipo-LAD. É uma lipo que realça aquela musculatura do abdômen. Hoje em dia se faz até dos braços, peitoral para homem, né? Então é uma lipoaspiração que daria uma definição maior da musculatura. E essa lipo é só para quem já está com o corpo bacana, é isso? Então, pois é, Leda, é aquela coisa, né? Quando começa a falar muito sobre uma determinada cirurgia, a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? Não é para todo mundo, tá? Tem as indicações. Então, vamos lá. Como eu estava falando, tudo que começa a se falar muito na mídia, há uma procura muito grande, todo mundo acha que tem indicação. Na verdade, essa lipo-LAD, lipo de alta definição, tem as indicações, tá? Então, é para o paciente realmente que já tem um tônus muscular, porque a gente não consegue criar músculo com a lipoaspiração. O que a gente faz é realçar mais a musculatura. Então, o paciente já tem que ter uma musculatura com tônus, uma certa hipertrofia. Não precisa ser aquela pessoa super musculosa, tá? Mas tem que ser uma pessoa que já malha, não pode ser um paciente com IMC, um índice de massa corporal muito alto, uma paciente sedentária, que aí ela não tem nenhum tipo de atrofia muscular. Então, é muito mais difícil você dar contorno para o paciente que não tem esse tipo de musculatura. Essa lipo-LAD seria mais para contornar e realçar a musculatura que o paciente já tem. Seria só um acabamento. Exatamente, mais ou menos como se fosse um acabamento. O que acontece? Numa lipoaspiração, normalmente existe a camada muscular, a camada de gordura e a pele. O objetivo é diminuir essa camada muscular. Normalmente, o padronizado é deixar de 0,5 centímetro a 1 centímetro da camada de gordura. Às vezes o paciente acha que precisa, vou fazer uma lipo, vou secar, vou tirar toda a gordura. Isso não é possível. A gente tem que tirar uma camada de gordura
e tem que deixar uma fina camada, porque senão a pele adere no músculo, fica horrível. É onde começa a aparecer essas irregularidades. Então, numa lipoaspiração tradicional, você tira de todo o local que você está aspirando o excesso de gordura e deixa uma camada de 0,5 centímetro a 1 centímetro de gordura. Nessa lipo-LAD, nos locais das inserções musculares, por exemplo, no abdômen, na borda dos músculos retos, naqueles six-packzinhos que as pessoas chamam, querem ter determinado, Aqueles gomos. os gominhos, no local da inserção muscular, você tira um pouco mais da gordura. Então, vamos supor, o paciente vai tirar uma camada de gordura, o paciente tem uma camada de gordura de 2, 3 centímetros. Você deixou a camada de um pouco menos do que 1 centímetro. No contorno da musculatura, você tira um pouquinho mais, porque aí vai dar um desenho da musculatura que o paciente já tinha. Uhum. Então, seria esse acabamento, sim. Mas o paciente precisa já ter uma musculatura. Quando você examina o paciente, você tem que pedir para o paciente contrair, você já tem que palpar os gominhos, você tem que palpar a musculatura oblíqua do abdômen. O paciente já tem que ter um músculo definido. Senão, fica o gominho de gordura, fica uma coisa horrível. Que são coisas que eu já vi também. Quando é mal feito, quando tem uma má indicação, fica horrível. O paciente engorda um pouquinho, engorda gomos de gordura. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, Leda, porque tudo que quando começa a se divulgar muito, os pacientes acham que pode fazer para todo mundo, e não é verdade. Tem que ser muito bem indicado para ser um sucesso, né? Exatamente. Mas vou te falar, quando tem uma boa indicação, os resultados são sensacionais. A lipoaspiração reduz a circunferência, quer dizer, tira a gordura efetivamente mesmo. Qual é o máximo que uma pessoa pode tirar de gordura abdominal, por exemplo, numa lipo? Tá. A gordura, a lipoaspiração é um assim, tratamento que realmente é eficaz e retira a gordura. Tá? Existem muitos tratamentos estéticos que prometem melhorar, em alguns casos até reduzem um pouco, queima a gordura, dissolve a gordura, mas a lipoaspiração é visual. Você está aspirando e você está vendo a gordura sair. Tá? Então, realmente retira a gordura. Diminui o diâmetro, a circunferência? Sim, diminui. Porém, a lipoaspiração é para retirar a gordura externa, que existe na parede abdominal. É uma coisa que às vezes a pessoa confunde. Tem a circunferência abdominal, mas é aquela pessoa barriguda, que tem aquela gordura que a gente chama de visceral. Para isso, a lipoaspiração não funciona. Por isso que é importante o exame. Essa gordura que existe na parte externa, no culote, essas do pneuzinho, gordura que tem o homem no seio, a ginecomastia, essa gordura sai efetivamente com a lipo. E qual é o máximo que pode ser retirado? É em torno de 7% do peso corporal. Então, uma paciente que tenha, vamos dar um exemplo aqui, 70 quilos, a gente transfere isso para ml. 7% seria 4.900. A gente pode tirar dessa paciente até 4,9 litros. Então, o cálculo aí, 5, no máximo 7% do peso corporal do paciente. E a lipo tradicional, que é essa que pode tirar 7% do peso corporal. 7% do peso corporal, que no caso da paciente de 70 quilos deu 4,9 mililitros. Então, o que acontece? É o máximo que ela pode tirar. Essa é a tradicional. Essa, a indicação as pessoas têm ido para casa com mais facilidade, têm se recuperado melhor. Mudou alguma coisa? Porque antigamente doía demais, né? E ficava um tempão, tudo roxo, a pessoa meio incapacitada e tal. Isso melhorou? Mudou. A lipoaspiração evoluiu muito, né, Leda? Já em torno de 15 a 20 anos já começaram a ter alguns aparelhos que fazem uma movimentação e diminui o trauma. A lipoaspiração de 30 anos atrás eram cânulas muito grossas, muito agressivas. Então, saía muita gordura, mas saía muito sangue. Então, espoliava muito, o paciente ficava muito fraca no pós-operatório. O trauma era maior. Hoje em dia, a gente faz uma lipo grande, uma que sai a 4 litros, 5 litros de gordura, com muito pouco sangramento. Isso tem uma recuperação muito mais rápida, né?
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Agora, as lipos muito grandes, realmente o paciente perde um pouco mais. Mas a lipoaspiração não é indicada para uma paciente emagrecer. Não é aquela paciente que está lá muito acima do peso, quer fazer uma lipo para emagrecer. A lipoaspiração, a gente tem que ter essa consciência. Ela é indicada para perder gorduras localizadas. Não é para o paciente que está com 20 quilos acima do peso, quer fazer uma lipo achando que vai ficar com o corpo lindo. Não é essa a melhor indicação da lipo. Tá? Mas dentro de uma lipo bem indicada, com os aparelhos mais modernos, uma lipo menos agressiva, como ela é hoje em dia, o resultado é bem mais rápido, a recuperação bem mais rápida, a agressão ao tecido gorduroso é bem menor, com isso muito menos manchas roxas, muito menos dor, e com isso a recuperação mais rápida do paciente. A recuperação da cirurgia de mama, que antigamente era assim, não sei quanto tempo sem dirigir, não sei quanto tempo que não podia baixar a cortina. Eu me lembro que não podia baixar a cortina do quarto. Era uma chatice. Isso melhorou também? Também. Inclusive, assim, não só a redutora, como também a prótese de mama. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Leda, tem uma técnica, não é atual, a técnica já tem cerca de 20 anos, mas está muito popularizada aqui, principalmente no Brasil, que eles chamam de prótese de recuperação rápida, recuperação em 24 horas. O paciente opera, na mesma noite, no mesmo dia já tem alta e à noite já sai para jantar. Tá? Não tem aquela coisa. Mas isso é para prótese de mama. Tá? Tem as indicações também, mas a agressão ao tecido é muito menor. Existe hoje um protocolo para esse tipo de cirurgia de mama. Se você seguir esses 14 passos que existem, eles sistematizaram. O paciente, na semana seguinte, já está fazendo atividade física, já está na academia. Então, melhorou muito a recuperação, melhorou muito a técnica, né? Que hoje em dia, o que acontece, Leda? Eu acho que cirurgia plástica, como outros tipos de cirurgias, existe um leque muito grande de cirurgiões. Então, cada um faz de uma forma. Ótimo. Eu acho que muitos cirurgiões fazem a mesma cirurgia de formas diferentes, mas obtêm excelentes resultados. Tá? Então, eu faço minha cirurgia de mama de um jeito, outro cirurgião faz do jeito dele, mas os resultados são excelentes, tanto meus como dele. Só que esse tipo de cirurgia, hoje o pessoal padroniza. Não padroniza o resultado, padroniza um passo a passo. Tá? Desde o momento de fazer a antisepsia da pele até os pontinhos de pele, colocar uma cola cirúrgica para a cicatriz ficar mais discreta. Então, essa padronização ajuda muito existe um protocolo, né? Que aí você faz o passo a passo e evoluiu muito nos cuidados na recuperação do paciente. E você falou em sair para jantar com 24 horas? Sim, essa técnica foi descrita há 20 anos atrás por um cirurgião americano chamado John Tebbets. E ele já fazia isso há muito tempo, tá? E sempre demonstrou, ele já veio aqui no Brasil algumas vezes, tá? Hoje em dia ele já faleceu e um assistente dele que continua divulgando a técnica. Mas essa técnica aqui no Brasil, ela está mais na moda nos últimos 3, 4 anos. Isso começou a falar muito nela. Tá? E o que acontece? Também, assim, foi uma procura enorme, porque você poder fazer uma cirurgia de mama e sair no dia seguinte para jantar, todo mundo quer isso, né? Que o grande problema da cirurgia é você se afastar do seu trabalho. No YouTube. Agora voltou, Rodrigo? Voltou, Leda. Você me desculpa, porque realmente aqui eu estou 4G, Wi-Fi, eu até chequei tudo isso antes da gente conversar, eu não sei o que está acontecendo, mas... Também não sei. Mas vamos lá, vamos tentar. A gente é guerreiro, não, né? Vamos.
A gente estava falando da cirurgia de mama, né? Recuperação rápida, que hoje em dia os pacientes já vão jantar no dia seguinte, uma semana já estão voltando a fazer as atividades físicas, né? Então, eu tinha falado, não sei se o pessoal ouviu, que já é uma técnica que já um cirurgião americano desenvolveu há uns 20 anos atrás e está muito em evidência aqui atualmente. No Brasil, há uns 3, 4 anos que está se realizando muito. Então, o pessoal tem perguntado muito, tem realizado e com ótimos resultados, né? Falei E também um era pouco. bastante complexo, né? Antigamente, para se fazer, levava um tempão para poder dirigir, um tempão para poder sair de casa. Sim, para pentear o cabelo, não podia, andava. É, O paciente ficava com dor no trapézio, porque não conseguia mexer, ficava imóvel. Hoje em dia não tem mais isso, né? O paciente já chega, inclusive na alta, a enfermeira já ensina, porque a paciente fica insegura, né? Então, ela já chega, ó, vamos levantar o braço, vamos movimentar, vamos para isso soltando, já começa a fazer uma mobilização para perder um pouco o medo, porque por mais que a gente autorize, a paciente fica um pouco insegura, né? o seu, o seu forte, digamos assim, a cirurgia que você mais faz é a de rinoplastia, o nariz? Sim. A rinoplastia é o meu carro-chefe, né, Lida? É o que minha paixão, o que eu mais gosto de fazer, é o que eu dediquei grande parte dos meus estudos, né, à rinoplastia. É a cirurgia de maior complexidade na cirurgia plástica, 1 milímetro completa. Então, sim, a rinoplastia atualmente é o que eu mais gosto de fazer, sim. É o que eu mais faço também. Você sabe que uma vez, numa viagem que eu fiz ao Líbano, eu achei que as mulheres libanesas todas operam o nariz, porque todo libanês tem um nariz enorme. Elas todas operam, mas elas ficam todas com a mesma cara. E eu fiquei imaginando que todas com o narizinho micro, sabe? Sim. Evidente de plástica, que você olha e fala, aquela mulher fez plástica no nariz. Que não é o ideal, né? O ideal é que você não perceba que a pessoa fez a plástica, né? É claro, é. O ideal, o bonito é aquele resultado natural, né? Pois é, e eu não sei se eles não olham direito isso, ou se tem um jeito. Tem um jeito de você avaliar, quer dizer, você fotografa, você mede. Como é que você procede para você decidir o tamanho que você vai deixar, a redução que você vai fazer, no caso da redução? Eu acho que ninguém quer aumentar o nariz, todo mundo quer diminuir, né? É. Tem gente que quer aumentar. As pessoas têm um nariz Ui. muito achatado, às vezes. Aqui em São Paulo, inclusive, tem uma colônia oriental que tem um nariz muito curto, sabe? Então, às vezes, a gente precisa aumentar também. E nos casos secundários, né, que fica muito curto, a gente tem que aumentar. Mas o grande, assim, a grande solicitação dos pacientes é diminuir, sim, tá? Você sabe que no Líbano é muito comum, sim, esse tipo de cirurgia de redução. E lá, com 15 anos, as meninas já estão fazendo a rinoplastia, né? Porque a adolescente já começa. É verdade, É, é porque a adolescente começa. os narizes são enormes. É, é, é. Assim, e realmente muda, sabe, Leda? A gente está brincando com isso aí, mas hoje em dia ainda é uma questão, com que idade se faz uma rinoplastia em adolescentes? Já pode fazer com 15, 16, espera chegar a 18 anos. Você faz tão bem para uma menina adolescente que está com um complexo, está se sentindo mal, está com autoestima lá embaixo, porque não consegue se socializar. Então você faz uma cirurgia de nariz, ela se sente tão mais segura. Isso faz tão bem que é uma das coisas assim, da rinoplastia que mais assim, me encanta, né? Mas, voltando à sua pergunta, é só diminuir o nariz? Não, não é só diminuir. Hoje em dia, a ideia é remodelar, tá? Então, a cirurgia de 40 anos atrás, a rinoplastia de 40 anos atrás, é muito diferente da rinoplastia de hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muito mais controle da técnica. Hoje em dia, os estudos anatômicos estão muito mais complexos, então a gente consegue entender as estruturas do nariz. O nariz é uma estrutura externa, estética, mas ela também tem uma parte funcional, que é o paciente respirar bem. Então, o cirurgião plástico hoje tem que saber da parte funcional também. Ele tem que entender essa parte. Por mais que ele não faça a parte funcional, ele tem que entender. Não adianta deixar um paciente com o nariz bonito sem respirar bem. Então, a gente tem que entender para trazer isso para o paciente, né? Em relação a diminuir o nariz,
A maioria dos pacientes pede sim para diminuir, mas a gente tenta sempre dar uma naturalidade, tá? Para não ficar com aquele narizinho pequenininho, arrebitado demais, que ninguém quer, né? Que é afetado, né? Todo mundo vê que é plástico, é péssimo. Que é o... E dá um ar de afetação também, né? A pessoa fica um pouquinho afetada com aquele nariz arrebitadinho, né? Mas você acredita, Leda, que até hoje em dia tem pacientes que querem nariz pequeno, arrebitado demais? Tem pacientes que me pedem, Rodrigo, quero um nariz pequenininho, arrebitado. Não é o meu gosto principal, não é o que eu assim, acho mais bonito. Mas eu, como cirurgião, eu estou ali para fazer o que o paciente... Não fazer o que o paciente me pede, né? Que se você me pede uma coisa absurda, eu não vou fazer. Mas eu tentar chegar próximo ao resultado que o paciente almeja. Hoje eu costumo pedir o paciente para levar foto de narizes que acha bonito. Porque o que acontece, Leda? Você vai falar para mim assim, Rodrigo, poxa, eu queria um nariz bonito. O que é um nariz bonito para você é diferente do que outro paciente. Então, essa conversa é muito importante para a gente entender, tá? E hoje, até hoje em dia, tem pacientes que chegam para mim e mostram fotos. Ah, mas esse nariz aqui lindo. O nariz, eu acho, você fala assim, poxa, se eu fizer um nariz desse, todo mundo vai achar horrível. Mas a paciente quer aquilo. Então, a gente tenta sempre conversar, entender o gosto, explicar ao paciente que se a gente fizer uma coisa também muito artificial, porque pode combinar com o rosto da paciente. Às vezes a gente vai falar, poxa, acho que no seu rosto vai ficar um pouco artificial, vai ficar dando muita pinta de nariz operado. A gente tenta explicar para chegar no melhor resultado, né? Eu pensei que tivesse um jeito de, que com essa modernidade tecnológica, que pudesse meio que mostrar para a pessoa como é que ficaria o nariz dela pequenininho, naquele rosto grande, sabe assim? Existe, né? Então, hoje em dia, eu estava te falando sobre essa simulação. Hoje em dia, tem pacientes que já chegam para mim com uma foto dela e uma foto de um nariz simulado, que ela já mexeu no Photoshop e falou, gostaria assim, gostaria assado. Existem recursos que você pode fazer uma simulação, tá, Leda? Mas eu atualmente não gosto muito de fazer esse tipo de simulação, porque o paciente cria uma expectativa muito fixa de que o nariz vai ficar daquela forma. Hoje em dia, nós temos técnicas que, se o paciente me traz uma simulação, tá? Ou traz resultados, ou narizes que ela acha bonito, de atriz tal, ou de fulano de tal, de blogueiras, de Instagram, ou de internet. Ah, eu adoro esse nariz aqui, eu acho esse nariz lindo. Eu tenho um recurso técnico para chegar muito próximo a esse resultado, tá? Aí você vai combinar com o rosto da paciente ou não, eu vou explicar isso na consulta. Olha, esse nariz não tem muito a ver com o seu rosto, a gente pode tentar um pouco mais natural ou um pouco mais delicado. A consulta médica é muito importante, né, Leda? A consulta médica, principalmente, assim, em toda especialidade, sem dúvida, mas na cirurgia plástica a gente vai mudar, a gente vai fazer uma transformação que o paciente vê, está olhando, né? Então, você vai operar uma coisa interna, um tumor, claro, você salva a vida do paciente, mas o paciente não está vendo o que está acontecendo ali dentro. A cirurgia estética, você vai mudar uma coisa que incomoda a paciente e ela vai ficar olhando todo dia, nariz mais ainda. É selfie, o paciente chega 30 fotos no dia. Tá? Você faz um seio, você faz uma lipo, o paciente está de cinta, está de roupa, quando vai tomar o banho, tira a roupa para se ver. Mas o nariz fica vendo o tempo todo, então o grau de exigência é muito alto. Então, por isso é muito importante na consulta você entender o paciente, você conversar, você sentir o gosto. Eu gosto quando o paciente me traz fotos de narizes que acha bonito, porque nisso eu consigo ir entendendo o gosto do paciente, entendo o que ela não gosta. Tá? Então, eu peço também, quando o paciente não leva foto, eu peço também 3 fotos de nariz que você acha bonito. 3 fotos de nariz que você acha feio. O que você não gosta quando você vê o nariz? Tá? Porque na hora que eu estou operando, eu posso fazer aquele nariz ali de 10, 15 formatos diferentes. O importante é a gente ter essa interação com o paciente para que eu vá para a cirurgia sabendo, hoje eu vou operar essa paciente aqui, eu sei que ela quer o nariz assim, assim, assado. Isso eu posso produzir para ela. Tá? Mas
é importante que tenha esse entendimento. O paciente vai lá na consultório 1, 2, 3, 5 vezes, 10 vezes antes de operar. Para mim é importante que o paciente vá isso, paciente, segura, tranquila. Isso é meu dia a dia. Mas para o paciente é uma mudança, né? Então ela vai ter que se acostumar. E assim, assim, eu digo que o maior problema da cirurgia de nariz é que o resultado não é imediato. Tá? A gente faz essa transformação. Quando termina a cirurgia, o nariz está do jeito que ele vai ficar. Hoje em dia eu até tiro foto e mostro para o paciente. Tá? Mas depois disso o nariz incha. E aí ele vai desinchando aos... ele incha no dia seguinte? Sim, não. Horas depois? A gente deixa um curativo externo, né, para proteger o nariz e para segurar um pouco o edema. Quando a gente tira esse curativo, o nariz inchou. Pensa o seguinte, o nariz é uma estrutura de cartilagem, tá, e osso aqui em cima, coberto pela... O paciente tem lá anos essa estrutura cartilaginosa, e a pele aqui em cima. Na cirurgia a gente muda. Eu preciso de um tempo para essa pele se acomodar. A pele, quando termina a cirurgia, ela se acomoda. Só que aí vem, quando a gente tira o curativo, incha. E esse inchaço, o nariz ele fica do formato final. Ele já fica mais bonito, mas os detalhes que a gente constrói na cirurgia, o paciente só começa a ver com meses. Então, o paciente... Com meses? O nariz já está, como eu te falei, o nariz já está mais bonito no primeiro semana, com 15 dias, com um mês. Mas o refinamento são meses. Isso é importante que o paciente entenda disso. Porque tem pacientes que no pós-operatório, por mais que você fale, explique, converse, ela olha no espelho, depois de um mês, poxa, meu nariz não está como eu queria. Aí me liga triste, eu falo, mas lembra que a gente conversou, que ele vai inchar, é normal. E aí eu faço o acompanhamento. Eu vejo o paciente com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses e vou mostrando esse desenvolvimento. Não é a maioria dos casos, né, Leda? Mas sempre tem paciente que chega um pouco triste porque está inchado, não consegue ver o resultado final, não está pronto ainda. E aí a gente vai conversando e explicando esse passo a passo que já foi falado antes da cirurgia. Mas a gente tem que estar sempre reparando. Mas é que você mexe com o sonho da pessoa também, né? Não é só o nariz, né? Ela colocou no nariz todos os defeitos de tudo que aconteceu de errado na vida dela, né? Também. Sim. Né? Foi por causa do meu nariz. Agora que eu consertei o nariz, tudo ficará maravilhoso. E a vida não é assim, você não fica tudo maravilhoso, né? Ela não vai mudar totalmente, a vida não vai ficar lindíssima, só o nariz vai ficar mais bonito. Mas ela não vai ficar uma Elizabeth Taylor, assim. Então, isso deve dar uma... Quando a pessoa não está muito firme ou muito segura do que quer, deve ser bem complicado, né? Você precisa ser psicólogo um pouco, né? Precisa. E essa é uma parte muito importante da medicina e especificamente da cirurgia plástica, né, Leda? Eu, assim, quase todo mês eu tenho paciente que eu falo, olha, eu não vou te operar, o que você quer eu não consigo. Porque nessas conversas, você começa a entender um pouco da paciente. Tá? E ela, é aquilo que você falou, ela coloca toda a vida dela no seu resultado. Como se o seu resultado fosse mudar a vida dela ou dele, né? Estou falando aqui, mas eu opero muito homem também. Então, a gente tem que saber diagnosticar isso antes. E às vezes está chateado. Porque tá ruim, tá? Até porque tem que ver para não se aborrecer muito depois, né? Porque não vai ser a lipoaspiração, o peito maior, ou a gordura, ou barriga definida, ou o nariz mais bonito, que vai mudar essa vida da pessoa. Então a pessoa tem que estar ciente que um trabalho que eu vou fazer é pontual, é estético, é em determinado ponto, não em todo o redor. É muito comum, eu volto a dizer, uma cirurgia dessa trazer um benefício muito grande de autoconfiança, de segurança, de inibição, de paciente, olha, vai fazer a foto de pré-operatório e está olhando para baixo. Então, no pós-operatório, a pessoa já está segura, está feliz, está consciente. Mas a gente tem que identificar os pacientes que você vai operar e não vai ficar feliz. Como eu te falei, tem pacientes que eu chego e falo, olha, você me desculpa, eu acho que eu não consigo te ajudar. É difícil você falar que não quer operar paciente. Então eu falo, olha, eu acho que você quer, eu não vou conseguir. Tecnicamente, eu não vou conseguir esse objetivo. Como tem uma vez, Leda, chegou para mim uma paciente com o nariz, com a foto da LaToya Jackson. Não sei se
quase igual ao do Michael Jackson. Ela quase não tinha nariz. Ela falou, doutor, é o nariz que eu quero. Eu acho esse nariz lindo. E é uma coisa assim bizarra. Eu expliquei, olha, esse nariz eu não sei nem como fazer isso, sinceramente. Eu não sabia nem como fazer. Tinha que tirar cartilagem de todo lado. Mas eu falei, olha, esse nariz eu não acho, sinceramente, não acho bonito. Acho que não vai ficar bonito no seu rosto. Não, Rodrigo, mas eu acho esse nariz bonito. Eu queria esse nariz em mim. Não tem como operar, é meu trabalho que está ali sendo, sabe? E essa paciente, a gente não, do que eu desse para ela, talvez ela não ficasse satisfeita. É melhor não fazer, né? Para não se aborrecer. Vai contra os meus princípios, né? Estéticos, éticos e tudo mais, né? Então, a gente tem que saber identificar e quando for caso desse, realmente, melhor não fazer, né? É uma loucura, né? O ser humano é uma loucura. E a cirurgia plástica é uma mudança, né, sei lá, que você quer mudar o seu rosto, a sua identidade praticamente, né? Sim, sim. E tem que ter cuidado, tem que identificar muitos pacientes, porque realmente o que 100 pacientes felizes que te dão de energia positiva, de felicidade com o resultado, um paciente insatisfeito te suga tudo isso, sabe? É verdade. A gente tem que estar muito preparado, sabe, Leda? Enquanto eu ainda trabalhava no Rio, eu fazia um serviço social lá na Santa Casa, né? A gente operou mais de 1.000 narizes de pessoas que não tinham condições, né? E nisso aí eu aprendi muito, porque às vezes as pessoas ficam tão felizes com o nariz, tem complexo, nariz de porinos, nariz de mal formados, e aí a gente poder ajudar essas pessoas é tão bom, isso que é uma coisa que realmente mais me cativa na cirurgia plástica, né? É poder ajudar e ter esse retorno em termos de agradecimento, satisfação, levantar a autoestima das pessoas. Isso não tem preço, realmente é muito... Isso é uma das coisas que mais me levou para a cirurgia plástica, né? Isso é muito legal. Mas é uma coisa que você tem que estar realmente lúcido, né? Para conversar com a pessoa, para explicar, para as expectativas baterem, né? A sua de fazer e a dele de receber esse novo formato, essa nova história. Mas também quando dá certo é um prazer incrível, né? Incrível. Não, isso aí realmente como... você sabe que, fala um pouquinho, saindo da cirurgia plástica, quando eu entrei fazer medicina, né? Eu queria ser neurocirurgião, achava o máximo. O máximo neurocirurgião. Sempre quis ser cirurgião, né, Leda? Meu pai é anestesista, eu adorava ficar vendo cirurgia e tal. Então, sempre que eu tinha folga, eu estava no centro cirúrgico. Mas eu gostava de ver ali a cirurgia, né? Ficava lá assistindo cesariana, cirurgia de tórax, sentava na barriga. Desde o primeiro ano de faculdade eu já era viciado por cirurgia. E eu queria fazer neurocirurgia, que eu achava uma especialidade tão bonita. Só que quando eu comecei a acompanhar o pós-operatório, se salvava a vida, mas era muita sequela, né? Então, isso há 25 anos atrás, hoje em dia já está até bem mais evoluído, e tem muitos mais recursos para melhorar a qualidade de vida. Mas eu via uma parte muito triste de pós-operatório. E foi o oposto que eu vi na cirurgia plástica, sabe? Essa satisfação dos pacientes de poder se mostrar mais, tirar um complexo. E essa felicidade que o paciente passa para a gente, que é o que me levou para a cirurgia plástica mesmo. Que eu tive a oportunidade de ter contato com a cirurgia plástica também na faculdade, porque eu era muito curioso, eu entrava no centro cirúrgico, ficava assistindo, queria acompanhar pós-operatório. E isso que me levou, essa satisfação que a gente está conversando, que realmente é o que me motiva aí a manter cada vez mais ativo e atualizado nessa cirurgia plástica, né? Mas é muito legal, porque a autoestima é muito importante, você trabalha diretamente nela, né? Sim, diretamente. Salvar vidas também é muito importante, a neurocirurgia também. Mas é o que você falou, a alegria da cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, né? Eletiva, É diferente. O astral é diferente. Sim, o paciente se prepara, se programa, se organiza, sabe? Então, e cria uma expectativa. Claro, salvar a vida, nós somos médicos, nossa função é essa, mas
esse retorno em forma porque, como eu te falei, né, isso que eu acompanhei foi 25 anos atrás. Salvar é a nossa missão, mas proporcionar o bem também né? E os homens, Rodrigo? Os homens também têm feito cirurgia? Aumentou muito o número? Sim. Eu pensava que eles só faziam essa bolsa aqui, para tirar as bolsas. Mas eles fazem nariz também? Muito, muito. É porque o que acontece, Lê, daquilo que a gente falou no início, né? Há um tempo atrás, a cirurgia de nariz era redutora, era reduzir. Então, era a mesma técnica para quase todo mundo, né? Então, o cirurgião aprendia a fazer o nariz, corta aqui, tira a cartilagem aqui, raspa o ossinho aqui, diminui aqui, e era aquele nariz meio que uma forma. Ficava um resultado artificial no homem mais ainda. Tá? Hoje em dia, com essa evolução que a gente tem de técnica, a gente consegue só tirar um detalhe que incomoda. Então, o homem busca muito mais, que ele vê que ele consegue tirar o que incomoda. Uma ponta mais gordinha, um ossinho aqui. Quando eu sorrio, minha ponta cai. Eu acho meu nariz lindo, mas quando sorri, a ponta cai. Tem pacientes que chegam falando isso comigo. Então, a gente consegue só estabilizar isso. Não é aquela cirurgia tão radical que vai transformar o rosto. Então, cada vez mais sim. Hoje em dia, no consultório, eu acredito que em rinoplastia, 20% dos meus pacientes são homens, que é um número bem alto, né? Forte, né? Bem forte. A lipoaspiração também é muito comum. O homem que tem aquele pneuzinho, aquela gordurinha, o homem é mais medroso, né? O homem é mais medroso, porém mais decidido. Depois que ele vai na consulta, ele já está com a cirurgia marcada. Às vezes os pacientes demoram um pouquinho, pensam. O homem ele demora a chegar no consultório. Quando ele chega, ele já está em marca. Mas, ele é mais prático, né? É prático. Então, na lipoaspiração, que é uma cirurgia que os homens fazem muito, morre de medo de dor. Mas hoje em dia, como já está divulgado que é menos dolorido, na cirurgia de nariz, que as pessoas sabem que o resultado é mais natural, então eles estão cada vez mais chegando nos consultórios. E não só para a cirurgia, até para botox, preenchimentos, procura. Hoje em dia, implante capilar, os homens fazem muito, né? Eu fiz também, tudo implante. Eu não tenho medo de cirurgia. Não. Não. Você fez o implante? Já fiz implante, já fiz lipo. Quando tiver que fazer cirurgia, eu não. Eu trabalho com isso, né? Eu vejo a segurança, eu vejo resultados. Então, eu não tenho medo. Hoje em dia, se precisar começar mais alguma coisa a me incomodar, tenho que refazer meu botox, mas se alguma coisa me incomodar, eu. Você tem medo zero, né? Não. É muito seguro, Leda. É uma coisa assim que é até interessante a gente falar. As pessoas têm muito medo de lipo, de cirurgia plástica, de entrar em centro cirúrgico, da anestesia geral. Vai fazer anestesia geral, tenho medo que dá um problema. Aí citam histórias de 30, 40 anos atrás de anestesia geral. Hoje é muito seguro. A cirurgia plástica, para você fazer uma lipo, você tem que passar primeiro para uma consulta com o seu cirurgião. Ele vai fazer vários exames. É aquilo que a gente falou, a cirurgia eletiva. Então, se tiver alguma coisa, seja com anemia, se tiver com infecção, vai detectar no exame e não vai ser operada. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Tem que passar por um cardiologista, fazer um eletro, ver como está a frequência. Esses dias eu operei uma garota, ela tinha 16 anos, para fazer uma rinoplastia, tá? Ela tinha uma frequência cardíaca de 45 batimentos por minuto. É muito baixo. Nossa. Normal de 45 é só quem é atleta, maratonista. Então, o que acontece? Só que ela já tinha isso normal. Ela vivia assim, o cardiologista da família já tinha acompanhado, já tinha visto, sabia que era assim, autorizou a cirurgia. Então, quando ela chegou no centro cirúrgico, ou antes do centro cirúrgico, o anestesista foi conversar com ela, com a família, olhou, viu que ela estava tudo dentro do normal. O cardiologista já sabia que era assim.
Se você chega no centro cirúrgico, com a frequência de 45, ainda mais no Einstein, a gente pegou no Einstein. O Einstein já tem um protocolo que não ia deixar operar, tá? Porque eles vão chamar um código, é fora do normal. Mas a gente sabia que ela já tinha feito os exames, estava tudo bem, não tinha, o anestesista já sabia. O anestesista, hoje em dia, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, é todo monitorizado. Os aparelhos de anestesia são muito modernos, as medicações são muito modernas, não altera tanto a frequência cardíaca, não dá arritmia. Mas se você vai para uma cirurgia, você tem uma arritmia e não sabe, porque você fez um exame anterior. Você está com infecção que está mostrando um exame de sangue, só que o seu médico nem pediu o exame de sangue. Aí pode dar errado. Se você vai com tudo certinho, tudo, sabe, preparado, você marcou a data, está tudo ok, a chance de dar problema é muito pequena. Você cumpriu o ritual todo, né? Não vou dizer que é zero, né, Leda? Porque em medicina a gente não pode... Nada é zero, né? Na vida não tem nada, é risco zero, Nada. né? Então... Mas é muito seguro. A segurança hoje em dia é muito grande. Então, esse é outro fator também que aumentou muito a procura de homens e do público em geral pela cirurgia plástica, né? Isso faz a diferença, né? E é o que hoje... você falou, quer dizer, essa seriedade no pré-operatório é decisiva para você ter um resultado bom, né? Tanto no pré-operatório do ambiente cirúrgico, para não ter uma complicação. Graças a Deus a gente nunca teve, porque a gente toma todos esses cuidados. E no pré, escolher o seu cirurgião, né, Leda? Não se conversar com... Isso eu escrevi há 15 anos atrás no meu livro. Vá no seu cirurgião, se você não está confiante, consulta com outro, pergunta, leva um parente, que às vezes você está em casa, você está cheio de dúvidas, começa a conversar com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, e vai na consulta, você esquece muitas coisas. Então é importante você ir levar, porque... Nenhuma consulta médica minha demora em torno de 1 hora, tá? Uhum. O paciente chega cheio de dúvidas, eu passo muitas informações. É impossível o paciente absorver tudo isso. O paciente esquece muitas coisas que eu falo. Então, por isso que faz de novo, vai com alguém, para juntar essas informações. Está insegura? Volta lá. Está preocupada? Está segura. Fazer um procedimento sucedido, né? Tem que se empenhar também, né? Claro. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada. Adorei. Tirando os probleminhas técnicos, nós estivemos muito bem. E se a gente achar que tem muito problema técnico, a gente faz outra entrevista, tá? Sempre. Pode contar comigo. Sempre que precisar, Leda. Você... Como eu te falei, já tivemos juntos algumas vezes. Fez há tanto tempo. E é sempre um prazer. Que bom. Meu também. É sempre um prazer conversar com você. Maravilha. Da minha parte também. Prazer enorme. Estou sempre falando com você, Leda. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Muito obrigado. Um abração e até a próxima. Tá joia. Beijo. Beijo para todo mundo aí que está nos vendo. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.